Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês, agradecer também o tempo que vocês disponibilizaram para assistir aqui o nosso webinar de hoje. Antes, deixa eu me apresentar. Então, sou Alexandre Silva, faço parte aí do time de Cybersecurity da Red Belt. Então, temos comigo hoje aqui, apoiando na questão da apresentação, né, a representante do time de marketing, a Tuane. E como representante do time de cloud, tenho o Wellington Agapto, que lidera o nosso time de cloud. Então vamos iniciar o tema de hoje, é o assessment para LGPD. Vamos discutir como as ferramentas da Microsoft podem nos auxiliar aí na jornada com relação à LGPD, como nós podemos alcançar a maturidade e a proteção dos dados, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica, tá, da apresentação, vamos ter aqui a apresentação de alguns slides para fazer a introdução do tema e vamos mostrar na prática algumas situações, alguns cenários de uso, tá, que aí tudo fica mais interessante, tá bom? Ao final, nós abrimos aí para tirar algumas dúvidas, bater um papo, tá bom? Então, vamos acelerar aqui, que nós temos, assim, mais tempo para apresentar conteúdo. Então, vamos lá. Só para passar um pouco da minha experiência com relação à nuvem, tá? Eu tenho aí, já venho aí há mais de 7 anos trabalhando com serviço de nuvem exclusivamente Microsoft. Há mais ou menos 4, 5 anos eu tenho me dedicado exclusivamente à parte de segurança de nuvem, tá? Seja segurança de identidade, proteção de informações, a parte de conformidade, compliance. Então, nós temos aí uma boa bagagem com relação a isso. Então, vamos falar aí na nossa agenda de hoje, né, quais são os desafios, vamos dar uma rápida visão geral aí sobre o termo da LGPD, né, com relação ao titular dos dados, os direitos do titular dos dados, como nós podemos identificar as melhorias que nós podemos fazer no ambiente para adequar e deixar em conformidade, as ações necessárias e fechamos aí com a demonstração das ferramentas, dos produtos que nós podemos utilizar aí para alcançar esse objetivo, tá bom? Então, dando início aí à questão de qual é o nosso desafio. Então, com a chegada da LGPD, as empresas têm o desafio de adequar os seus processos e normas para proteger os dados sensíveis do titular. E aí entra a questão, né, de quais ferramentas podem nos ajudar nessa jornada para alcançar a maturidade sobre a proteção dos dados e também a conformidade. E aí, um desafio que é bem comum em vários segmentos, que é o quê? O primeiro passo precisa ser dado, mas por onde eu devo começar? Como que eu vou iniciar essa jornada? Como eu vou configurar meu ambiente? Como eu vou definir meus processos internos para que eu adeque a questão da norma de LGPD. Então, uma breve introdução aqui sobre a definição da LGPD no que diz relação aos direitos do titular dos dados. Então, o que diz? Os direitos do titular dos dados são confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, eliminação dos dados pessoais, entre outros. E por que eu trouxe isso? Que aí a ideia é a gente identificar quais serviços, quais funcionalidades nós podemos encaixar para poder ficar dentro do que diz aí a questão dos direitos do titular dos dados. Tá? Então, ao longo aqui da apresentação, vamos citar quais produtos vão se encaixar com determinadas situações e qual é o objetivo desse serviço com relação a, essa norma, tá? Então, e aí, né, começando com relação, né, introduzindo já o tema em si, e aí é onde vem a dúvida
de muitos clientes, que é por onde eu devo começar? Onde eu vou encontrar as informações que eu necessito? Como eu vou proteger isso? Então, essa é uma dúvida bem comum, independentemente do segmento do cliente, tá? Então, com vários anos de experiência aí em projetos relacionados à segurança da informação, identificamos que essa é a principal dúvida sobre como dar o primeiro passo, onde eu vou atacar inicialmente para que eu comece a proteger meus dados, evitar o vazamento de informações, né, visando aí o objetivo de proteger e evitar qualquer situação de vazamento de informação. Então, para isso, temos à disposição uma ferramenta muito útil que vai auxiliar demais as equipes, tanto de TI quanto de SI, para que nos dê visibilidade sobre quais ações eu devo tomar para adequar o meu ambiente, tá? E também vai auxiliar a gente na implementação, ou seja, para que eu faça ou tenha um controle sobre essas ações, identificar se as coisas estão andando, se o deploy está sendo feito, para que o meu ambiente fique de forma, para que eu adeque o ambiente com o objetivo aí de proteger esse tipo de informação, tá? Então, nós temos dentro do conjunto de soluções de nuvem da Microsoft, no portal de compliance, nós temos o assessment para LGPD, tá? No final aqui dos slides, né, eu vou passar para vocês em qual licenciamento ele está disponível, ele está presente, tá? E aí, durante a apresentação, vamos aí identificando quais serviços nós temos à disposição dentro desses pacotes, tá? Então, dentro do gerenciador de conformidade, que fica dentro do portal de compliance da Microsoft, você tem um conjunto de avaliações, ou um conjunto de modelos de assessment, tá? Podemos dizer assim, disponíveis para que nós possamos visualizar se o meu ambiente já tem algumas configurações que se adequem com relação a a norma, tá, de LGPD, assim como outras normas também, tá? Não só de LGPD, mas temos aí à disposição vários modelos disponíveis para utilizar e rodar e verificar se o meio ambiente está adequado para aquela norma, tá? Então, nós temos ali o assessment de LGPD, tá? Nós criamos a execução desse modelo e deixamos ele executando. Após essa análise inicial, nós temos ali os resultados com relação às ações de melhorias que nós temos que realizar no ambiente, tá? E aí eu diria que não somente temos à disposição não somente as configurações, ou seja, quais as políticas eu devo criar dentro dos portais, mas também eu vou ter à disposição um conjunto de ações, tá? Um conjunto de recomendações, eu diria, com relação aos processos internos que a empresa precisa criar, precisa alinhar ou adequar, caso já tenha algo existente, para que fique dentro das normas, tá? Então, aqui, isso que é muito interessante, tá? Nós vamos ver aí dentro dos modelos das ações de melhorias, essa mistura entre recomendações de configurações que eu preciso fazer no meu ambiente, mas também orientações sobre os processos internos que as equipes, tanto de TI ou de segurança da informação, podem criar para dar visão e também deixar que todas as equipes fiquem alinhadas, principalmente quando nós temos aí um incidente de segurança que acaba finalizando com um vazamento de informações, tá? Então, isso que é muito bom da ferramenta, tá? Essa visão ampla, tanto da parte de configurações,
quanto também dos processos internos, tá? Então, assim que nós executamos o modelo de avaliação, ou seja, executa-se o assessment inicial, nós vamos ter ali à disposição as ações de melhorias que nós temos que atacar, tá? E o interessante, como eu citei agora há pouco, é que, ok, nós temos as ações listadas, né? O que eu preciso fazer no ambiente, o que eu preciso fazer com relação aos meus processos, mas eu também preciso de algum controle. Como eu vou controlar se essas ações estão sendo implementadas? Né? Como eu sei quem está tratando cada tipo de ação, cada frente. Então, isso é muito bom também, porque nós temos como atribuir a melhoria a um departamento, a uma pessoa, e ter uma visão geral do início, ou seja, desde do deploy, né, até o final dele, para validar se aquele processo realmente foi implementado, para que eu fique mais confortável com relação ao alinhamento do que foi recomendado e ao que foi entregue, tá? Então, nós vamos ver aí durante a apresentação, na parte prática, como nós podemos atribuir e controlar esses deploys, tá, ao longo do tempo. E aí o interessante é que você pode priorizar, né, o que é mais relevante para o seu segmento de negócio, e aí ir priorizando essas ações, tá, conforme a sua necessidade. Então, podemos ver aqui que nós temos o quê? Nós temos a ação disponível, ou seja, a ação de melhoria que eu posso executar no meu ambiente, e aí ter o controle sobre isso. De que forma? Quando eu tenho uma ação, estou trabalhando numa ação de melhoria para adequar o meu ambiente, eu vou atribuir essa ação a um colaborador. Então, eu atribuo ele ao colaborador e aí eu tenho todo um esquema para manter o controle disso. Então, nós temos o status da implementação, ou seja, já está em deploy, ou qualquer outro status. E aí você pode fazer um esquema onde uma pessoa fica responsável por fazer o deploy, vamos dizer assim, mais técnico, ou seja, criar a política no portal, fazer a configuração, e depois reatribuir essa ação a uma segunda pessoa que vai validar se aquela ação foi corretamente implementada. Tá? Então você tem aí uma dupla checagem para validar se aquilo está de acordo. E aí você pode fazer subir, né, junto a essa melhoria, você pode inserir ali um documento, um print, evidenciando que aquela configuração foi realizada, foi feita com sucesso, porque com isso você tem ali a evidência de que realmente foi executada, tá ok? E aí também data de implementação, enfim. Essa questão do controle sobre as ações, eu acho muito interessante porque você acaba centralizando isso na própria plataforma, e aí você consegue ter um controle bem maior do que se você tratar como sprints internos, tá? E aí você tem diversas pessoas trabalhando dentro dessas sprints, e as evidências podem ficar dentro de um OneDrive de uma pessoa, de um site de SharePoint, ou por e-mail. Então, dessa forma, você consegue centralizar e ter a visão geral de todo o processo de deploy. E aí, trazendo um pouco sobre qual solução se encaixa com cada necessidade, tá? E aí, se baseando com relação àquela definição que nós trouxemos no início sobre os direitos do titular dos dados,
Então, temos aqui alguns serviços em onde nós vamos encontrar isso e como é que ele se encaixa, tá? Então, inicialmente, né, podemos iniciar pela avaliação da LGPD, ou seja, podemos dar o primeiro passo para saber o que nós podemos fazer no ambiente com a avaliação de LGPD. Então, ele vai fazer a avaliação e gerar as recomendações para deixar o ambiente em conformidade. E onde ele está disponível? Dentro do gerenciador de conformidade do Office 365. O outro produto que vai nos auxiliar também nessa jornada, né, que é o Microsoft Information Protection, onde ele tem aí o objetivo de classificar e criptografar os dados, tá? Isso pode ser feito tanto de forma manual quanto também automática, tá? Então, nós vamos ver como nós podemos fazer uma configuração, de que forma ele vai nos auxiliar não só de forma, ou seja, que dependa de uma ação do usuário, mas também usando ali a questão de Shadow IT, tá? Com a questão de CASB. Então, vamos trazer esse cenário para vocês também. E ele fica dentro também do portal de compliance, dentro da parte de proteção de informações do Office 365. Tá? Seguindo aqui, rótulos e políticas de retenção. Podemos usar os rótulos e políticas de retenção para detectar uma informação e mantê-la por um período ou apagá-la definitivamente de forma automática. Ele está dentro da parte de governança de informações do Office 365. E qual o objetivo dessa questão das políticas e rótulos de retenção, tá? Assim que a gente passar para a demo prática, a gente vai dar uma olhada ali nas recomendações e vamos ver que temos várias menções com relação a essa parte de política de retenção. Então, vamos imaginar um cenário que eu tenho um contrato com um cliente, esse contrato tem aí duração, por exemplo, de 5 anos, e para atender uma norma, para atender uma questão de compliance, seja interna ou externa, depois desse período eu preciso apagar esses dados de forma automática. Então eu posso usar um rótulo em uma política de retenção que vai identificar, por exemplo, uma informação específica que está salva dentro do meu serviço de nuvem, ou seja, está dentro de um documento no site do SharePoint for Business, está dentro do OneDrive for Business de um colaborador, e aí com isso aplicar esse rótulo e dizer para ele que daqui 5 anos, automaticamente você pode deletar essa informação. Então, você já garante que você não tem uma cópia, você não vai manter esses dados de forma indevida. Tá? Então, você já automatiza todo esse processo. E temos aí a pesquisa de conteúdo avançada, ou conhecida também como eDiscover, onde eu posso pesquisar informações específicas e gerar um conteúdo que pode ser exportado e entregue ao titular dos dados. Então, isso pode entrar desde uma solicitação do próprio titular dos dados, onde ele, como ele tem direito, né, a acesso a essa informação, e de repente você precisa fazer uma correção em cima dessas informações, como nós citamos ali anteriormente sobre os direitos do titular dos dados em relação à LGPD, mas também ele é uma ferramenta muito útil quando você tem um cenário de uma investigação interna, ou seja, você tem um vazamento, ocorreu um vazamento de informação, informação crítica, uma informação sensível, você tem a suspeita de que isso aconteceu de um colaborador interno, então você tem diversos filtros disponíveis para que você inicie uma investigação coletando evidências, seja em e-mail, seja em chat de Teams, e todo esse conteúdo, depois dessa indexação dos resultados, você pode exportar e gerar as evidências ali que podem ser entregues, tanto para atender uma investigação interna, como eu disse, ou também uma questão de processo, tá? E aí ele fica dentro da pesquisa de conteúdo,
do Office 365. Então, vamos iniciar, prolongar um pouco mais essas discussões, porém olhando diretamente nas plataformas, que a gente consegue trazer algumas situações de uso, né, dar dicas aí de como vocês podem utilizar da melhor forma esses produtos, tá? Então, dando início aqui, como nós dissemos anteriormente, né, sobre o primeiro passo, como eu inicio essa jornada, então, eu diria que você pode começar fazendo realmente o assessment da LGPD, tá? Então, dentro do portal de compliance da Microsoft, você tem um gerenciador de conformidade e temos aqui a parte de avaliações. Então, dentro de avaliações, vamos ter aí à disposição diversos modelos de diversas normas, tá? E uma delas é a LGPD. Então, é bem tranquilo iniciar o assessment. Então, eu posso vir aqui e pesquisar pelo modelo desejado. Então, temos aqui à disposição, nós selecionamos e executamos o assessment. Então, ele vai olhar as configurações que você tem no ambiente e vai começar a sugerir as melhorias, tá? Então, já deixei aqui executado um e vamos dar uma olhada aqui sobre os controles, sobre as ações e o tipo de informação que nós temos à disposição a partir desse assessment inicial. Deixa eu só recolher aqui para ter uma visão melhor. E aí você tem todo o processo, né, da avaliação, para você ter uma visão de como está o andamento das coisas. E aí, sobre as ações de melhoria, tá? Aqui é onde vai nos interessar mais. Então, temos ali, aplique rótulos de sensibilidade para proteger dados pessoais, crie políticas de DLP personalizadas, políticas, implantar políticas de proteção de informações. E o legal aqui, conforme eu comentei com vocês anteriormente, vamos ter aqui situações também de processos internos, tá? Então, quando eu clico sobre uma ação, o que que eu tenho à disposição? Então, quando é relacionado a uma configuração que eu tenho que fazer no ambiente, né, na maioria das vezes eu vou ter o resumo sobre a ação a ser feita e também os links das documentações oficiais da Microsoft que vão te auxiliar no deploy disso, tá? E conforme eu comentei com vocês, quando eu tenho uma ação de melhoria e eu vou começar a trabalhar em cima dela, e aí você pode desmembrar isso entre as equipes, tá? É que você pode iniciar fazendo a atribuição daquela ação a uma pessoa. Então, deixa eu pegar uma outra situação aqui. Eu comentei com vocês com relação a ter não somente orientações sobre as configurações de políticas dentro dos portais de nuvem, mas também para os processos internos. Então, temos aqui esse caso como exemplo, que a Microsoft recomenda que a organização alerte o pessoal interno e externo relevante sobre vazamento de informações usando um método de comunicação não associado ao vazamento. Sua organização deve considerar a criação e manutenção de um plano geral de resposta de segurança de incidentes, incidentes de derramamento de dados. Então, ou seja,
é você já ter um processo definido para quando houver um vazamento de informações. Então, hoje, né, se a gente pegar muitas empresas, provavelmente nós não teremos um fluxo interno para tratar quando houver um vazamento de informações. Então, diariamente nós vemos aí diversas empresas sofrendo ataques, tendo dados vazados, e se eu já me programo com isso, né, ou seja, já tenho um fluxo interno definido de como que eu vou tratar esse vazamento, desde a questão de mitigação, né, atenuar ao máximo o impacto com relação a, a, a ao dia a dia da empresa, ou seja, as informações, mas também até mesmo a questão do como que eu vou tratar isso junto à imprensa, né? Como que eu vou mitigar ao máximo o impacto negativo que esse vazamento pode trazer para a nossa empresa. Então, isso que é muito interessante de você ter ali orientações não somente sobre a parte técnica, mas também dos processos internos. Então, eu vou atribuir aqui a ação a um colaborador. Então, esse colaborador ficará responsável por tratar essa frente, tá? E aí, o interessante é o quê? Quando eu faço essa atribuição, podemos ver aqui que já está atribuído ao colaborador, esse colaborador automaticamente receberá um e-mail falando que ele foi atribuído a uma ação. E aí, quando eu clico, eu já sou direcionado para o portal para iniciar ali as tratativas. Então temos aqui o status da implementação. Então temos aí, se já foi implementado, eu vou definir qual foi a data dessa implementação. Posso adicionar ali os comentários. E aí eu posso também fazer o quê? Vamos imaginar que eu quero uma segunda validação sobre esse deploy. Então, após a primeira fase, eu posso reatribuir isso a um outro colaborador que vai validar o processo. Então, ele pode colocar ali status sobre o teste. Então, temos ali, ó, ok, tá tudo certo, então vamos colocar como aprovado, ou não foi da forma adequada, ainda temos uma falha, e qual que é o risco sobre essa falha. E aí, no final, ou durante o processo, eu posso ir anexando documentos. Então, aqui eu posso, por exemplo, anexar uma evidência sobre a configuração que foi realizada para que esse ponto já está concluído e já tenho a evidência sobre isso. Então, voltando aqui para as ações de melhoria, nós vamos reparar que diversas recomendações que nós temos aqui, tá, fazem menção aí à parte de usar os rótulos de sensibilidade ou rótulos de confidencialidade, a questão da retenção, tá, ou seja, aplicar um rótulo de retenção, seja para manter esse dado ou para apagar esse dado depois de um certo tempo. Então, pegando aqui
a parte de rótulos de retenção e como nós podemos trabalhar com isso, tá? Então, eu crio um rótulo, eu posso definir que eu preciso reter essa informação por um tempo determinado, tá? E aqui o interessante é que essa funcionalidade não vai nos auxiliar somente para a questão da norma, mas também para a nossa própria segurança. Vamos imaginar que um colaborador saiu da empresa e, infelizmente, ele foi lá e deletou todos os arquivos do SharePoint, deletou todos os e-mails, os arquivos que estavam no OneDrive for Business dele, e você não conseguiu recuperar isso a tempo na lixeira. Então, ou seja, você tem uma lixeira ali de 30 dias, porém passou esse período e quando você tentou recuperar essas informações, você não tinha à disposição. Então, se eu já aplico um rótulo de retenção sobre esse conteúdo, eu também consigo recuperar essa informação. Então, eu posso definir, né, pensando, por exemplo, numa questão de contratual, que eu não posso mais manter essas informações do titular dos dados depois que se encerra esse contrato, então eu posso excluir isso de forma automática. Então você já automatiza essa ação e não depende de um trabalho manual para que você pesquise onde estão essas informações e aí sim tomar uma ação em cima disso. Então você já pode aplicar isso de forma automática. E aí eu posso trabalhar em conjunto com condições. Por exemplo, de forma automática, eu já publico dentro dos serviços e aplico o rótulo desejado. Tá? Então, eu posso amarrar isso também a uma condição. Então, por exemplo, eu tenho contratos que têm um nome específico. Então, eu crio esse rótulo, publico ele, ele vai sair, ele vai usar o serviço de indexação de nuvem, procurando os arquivos que têm a informação sensível, seja o CPF, seja um cartão de crédito ou um termo específico. Ele já aplica esse rótulo de forma automática e já define qual a duração desse conteúdo, tá? Então, eu consigo automatizar todo esse processo. E aí o interessante é que a gente começa a amarrar as soluções, né? Como elas são integradas, e isso é um ponto muito interessante entre essas soluções de nuvem Microsoft, são as integrações. Então, por exemplo, utilizando o Cloud App Security, eu posso usar uma política onde eu vou identificar se eu tenho um arquivo com uma informação sensível, ou seja, um dado de, por exemplo, CPF de clientes, e esse arquivo está compartilhado com uma pessoa externa da empresa, eu posso aplicar uma política tanto para ter a visibilidade, como também para aplicar uma ação em cima disso. Então, eu posso usar, nós temos aí diversos filtros à disposição. Então, eu estou dizendo aqui para ele que você tem um nível de acesso que é igual público ou externo, e eu tenho, só um minuto,
e eu tenho uma informação sensível nesse documento, então eu estou dizendo para ele o quê? Procure arquivos que contenham PII e que está compartilhado com o público externo, ou seja, não são os meus colaboradores internos, está compartilhado com pessoas externas e que contém números de CPF. Então eu posso dizer que se tiver mais de 100, por exemplo, eu vou aplicar uma ação de governança em cima disso. Então eu posso, de forma automática, eu vou remover o acesso desses colaboradores externos, ou eu posso direcionar isso para uma quarentena do administrador, onde ele vai avaliar esse conteúdo, ou eu posso automaticamente uma proteção, aplicar uma criptografia. Então, vou colocar um rótulo que vai aplicar uma criptografia. Então, eu consigo automatizar essa ação. Então, eu consigo ter uma prévia aqui também, se eu executasse essa política, quais documentos fariam match e onde está salvo essa informação. E aí eu posso transformar isso em uma política, onde já vai alertar automaticamente e também aplicar a ação de governança que você definiu na sua política. Agora, indo aqui para a parte de pesquisa de conteúdo, né, que nós havíamos comentado sobre eu tenho uma solicitação onde eu preciso identificar para um cliente onde eu tenho as informações pessoais armazenadas, e aí eu posso exportar esse conteúdo. Então eu posso criar uma pesquisa onde eu posso procurar desde um termo específico ou usar os templates de informações sensíveis, como nós citamos de CPF, um RG, cartões de crédito. Então essa pesquisa vai procurar dentro do Exchange Online, ou seja, dentro dos e-mails, vai procurar nos serviços de SharePoint for Business, OneDrive e também em chats do Teams. Então, assim que ele identifica essa informação, ele vai te trazer um resumo, quantos itens fizeram match com a sua condição, e aí você pode exportar isso para um arquivo. Tá? Ou numa situação onde você precisa corrigir os dados pessoais, então você consegue também identificar onde estão esses dados. E conforme eu havia comentado antes, isso também é um grande auxílio para fazer uma investigação interna quando há uma suspeita de vazamento de informação. Vamos imaginar que a empresa está fazendo uma aquisição de uma outra empresa, então é um assunto extremamente sigiloso e onde qualquer vazamento de informação relacionado a isso, você pode ter um impacto nos negócios, impacto em ações. Então, são informações muito sensíveis. Então, com isso, você consegue identificar até mesmo trechos específicos de conversas dentro desses canais, tá? E aí, com isso, você gera um, um conteúdo exportável
que você vai utilizar ali para fazer a investigação com um pouco mais de critério, tá? É, então, assim, nós podemos utilizar essa parte de pesquisa em diversas situações, tá? Com relação à classificação de forma automática de informações, tá? E aí utilizando a parte de rotulagem em arquivos ou e-mails, tá? Você consegue automatizar isso, eh, que não dependa somente da ação manual do usuário, onde ele mesmo já pode classificar um documento, tá? Conforme a necessidade, mas também eu posso exigir que, se eu tenho uma informação sensível, eu quero que a plataforma automaticamente rotule esse documento. E aí, automaticamente, ele já está classificado e também criptografado, tá? Então, ou seja, mesmo se essa informação sair da minha empresa, eu pego esse arquivo, de alguma forma eu compartilho com alguém externo que não faz parte do meu domínio, essa pessoa não vai conseguir acessar o conteúdo, porque ela está criptografada, tá? Então, mesmo fazendo isso de forma intencional, o ator não vai ter acesso à informação em si, tá? E aí, imaginando uma situação onde, é, ok, eu tenho uma informação sensível, eu tenho uma lista de 1000 CPFs, porém eu preciso enviar isso para um parceiro externo porque faz parte da minha rotina de trabalho, ou seja, é uma situação, vamos dizer assim, arriscada, porém que faz parte do meu segmento de negócios. Porém, você quer ter um controle sobre isso. Então, você pode, por exemplo, ter uma política de DLP, onde você exige uma aprovação, por exemplo, de um gerente, antes que essa informação saia do seu ambiente, tá? Então, você consegue trabalhar isso com a política de prevenção contra a perda de dados e colocar uma pessoa como aprovadora para que essa informação saia do seu ambiente. Então, simular aqui rapidinho. Então, eu vou dizer para ele que se o conteúdo contém uma informação sensível, e aí é que a gente pode usar não somente os templates prontos, mas você pode criar o seu próprio modelo de informação sensível, tá? Então, eu estou dizendo que se ele tem uma informação sensível, está compartilhada com alguém externo, eu vou adicionar uma ação, que é, eu vou encaminhar essa mensagem para aprovação do gerente desse colaborador antes que isso seja enviado. Quando eu faço isso, eh, o colaborador vai criar o e-mail dele, por exemplo, vai colocar lá a lista, ou um arquivo que contém as informações, ele vai enviar, antes de chegar ao destinatário, o gerente dele recebe um e-mail solicitando a aprovação disso, tá? E aí você pode ter ainda uma segunda pessoa que vai aprovar a ação da primeira, tá? Então, com isso você consegue manter um controle e também melhorar a questão de auditoria em cima desse tipo de situação. Eu poderia ainda aqui
fazer outras integrações. Por exemplo, eu tenho um arquivo que já foi classificado como confidencial e ele contém uma informação sensível, então você consegue colocar ali várias condições para tratar a sua necessidade. Então, quando você exige que todos os documentos e e-mails, por exemplo, sejam classificados e rotulados, e contém uma informação de PII, então você consegue juntar isso em condições, agrupar isso em condições para criar a sua política de DLP. Bom, pessoal, inicialmente esse era o conteúdo que eu tinha que passar para vocês. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode colocar aí. Antes de finalizar, deixa eu trazer para vocês em qual pacote ele está disponível, tá? Então, essa parte de assessment de LGPD, ele faz parte do pacote premium de avaliações de conformidade, está incluso aí nas licenças do Microsoft 365 e 5 e Office 365 e 5. Vamos dar uma olhada aqui no chat. Vamos ver se você tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Temos o Office 365 E3, compartilhamento via OneDrive é bloqueado, liberação dos domínios permitidos realizada via chamado e aprovação. Entendi. Ou seja, temos aqui uma pergunta sobre a questão de compartilhamento, né? Ou seja, a política de compartilhamento do OneDrive e do SharePoint, ele é bloqueado, só que ainda há necessidade de compartilhar esse tipo de informação com outras empresas. O que você pode fazer é trabalhar com duas soluções, na verdade, tá? Uma seria, primeiro, você usar a parte de classificação da informação, né, ali com o Microsoft Information Protection. Então, você aplica um rótulo e aplica a criptografia em cima desse arquivo, por exemplo. E aí, você vai colocar que o acesso para esse documento ele pode ser feito via um usuário GUEST. Então, com o novo modelo aí de classificação e proteção, né, da Microsoft, que é os rótulos unificados, que chamam, você pode permitir que o usuário GUEST vai fazer parte do seu Azure AD, tá? Então, você pode até mesmo aplicar um acesso condicional em cima desse usuário. Então, para que ele acesse essa informação, ele vai fazer a autenticação dentro do seu Azure AD, e aí ele vai visualizar essa informação que está classificada e criptografada dentro do próprio browser. Então, você não vai permitir que ele faça o download dessa informação
para dentro da máquina que não é a máquina corporativa, ou seja, uma máquina que você não tem o controle sobre essa informação. Então, você não impede que ele acesse a informação, porém, ao mesmo tempo, garante que ela ainda fique dentro do seu ambiente. Você tem aí, com relação a isso, alguns benefícios e também tem os prós e contras, que é o quê? Você dar flexibilidade e permitir o acesso a essa informação, porém você teria uma carga administrativa em cima disso para gerenciar a questão do usuário Guest, tá? Então, tem aí os prós e contras com relação a esse tipo de situação, tá? Outra pergunta aqui é se consegue fazer um export da apresentação do assessment. O export das ações você não tem disponível, tá? Você vai ter o controle sobre o progresso. Então você vai ter aqui, né, a informação sobre o progresso das suas ações em cima do assessment. Outra pergunta aqui, se a ferramenta tem algum esquema para fazer o travamento de prints de tela. Sim, quando você coloca, por exemplo, a parte de rotulagem e criptografia, automaticamente a pessoa que recebe, né, o destinatário dessa informação, ela não consegue fazer o print ou copiar o conteúdo desse arquivo. E aí até mesmo, vamos supor, se você está dentro de uma sessão de Teams, né, compartilhada, e nessa sessão você tem pessoas externas participando, e de repente no seu compartilhamento de tela você abre um documento que foi rotulado como, por exemplo, uma classificação interna, onde somente os colaboradores internos podem acessar essa informação, automaticamente para essas pessoas externas a tela vai ficar preta. Então, ele inibe isso. E se você tem, por exemplo, o dispositivo móvel, você pode trabalhar com uma política que nós chamamos de política de proteção de aplicativo, né, que é a famosa bolha corporativa. Então você consegue também bloquear o print das informações que são somente as informações corporativas. Então eu posso, por exemplo, usar um dispositivo BioD, né, ou seja, meu próprio dispositivo para acessar os e-mails corporativos, acessar os arquivos, porém eu não permito o print ou que eu copie, por exemplo, um conteúdo de um e-mail e jogue num grupo de WhatsApp. Então você tem esse tipo de política para inibir essa situação. Temos uma outra questão aqui. Tá, aqui estamos tendo um problema com rótulos dos documentos. Apenas a pessoa que faz o rótulo consegue alterar esse rótulo, mesmo colocando para que possa ser alterado mediante uma justificativa. Tá, tem que dar uma olhada com relação ao permissionamento que foi colocado nesse rótulo, tá? Se você está usando uma proteção, por exemplo, de uma lista de permissões que é coautor, e aí todos os usuários do domínio estão dentro dessa permissão, eles poderiam alterar a classificação desse rótulo. Porém, se você tem um travamento que você não vai permitir que um rótulo seja rebaixado, então talvez você pode realmente ter um problema. Em último caso, você pode usar uma função que chama super user,
tá? Que é uma função que ele vai poder editar ou remover qualquer proteção, tá? E ele é usado também em sistemas de DLP de terceiros quando você integra na solução da Microsoft, tá? Então tem esse usuário de super user onde você habilita e edita esse documento. Tem uma questão aqui sobre qual que é a diferença entre descoberta eletrônica e descoberta eletrônica avançada. A ideia da solução é a mesma, tá? Aliás, elas fazem parte ali do mesmo recurso, vamos dizer. A descoberta eletrônica avançada, você tem ali alguns filtros adicionais para que você pesquise coisas de forma mais específicas, tá? Então, basicamente a diferença seria essa. Tem uma outra pergunta aqui, com relação a como identificar dados sensíveis através dos rótulos. Bom, tem dois tipos de rótulos, né? Então pode haver uma confusão. Uma é os rótulos que você tem na parte de políticas de retenção, tá? Então você pode criar um rótulo, mas é um rótulo, vamos dizer assim, que você vai definir qual que é o critério dele. Então você pode criar uma expressão regular e associar essa expressão regular ao seu rótulo. Então, ou seja, você está criando, na verdade, sua classificação de dados. Então, você pode vir, por exemplo, na parte de classificação de dados e criar o seu próprio rótulo, tá? E aí você publica esse rótulo para pesquisar nos canais que você deseja, tá? Uma outra questão aqui, com relação à parte da descoberta eletrônica e pesquisa de conteúdo, existe uma forma de traquear que o usuário fez via aplicações Microsoft. Ah, tá. Acho, acho que seria como fazer o rastreamento, só que não utilizando a função de descoberta eletrônica. Bom, na verdade, o que você teria à disposição é procurar as informações que você deseja através do próprio Cloud App Security. Então, na parte de, por exemplo, né, de arquivos, você tem como utilizar os filtros para procurar diversos tipos de informações. Porém, ele não daria uma visão completa para você, tá? Mas aqui, com a parte de arquivos dentro do CAS, você consegue combinar diversos filtros para trazer algumas situações de uso, mas não daria uma visão igual à de pesquisa de conteúdo.
Vamos ver se tem mais alguma questão. Tem uma dúvida aqui com relação ao que é PII, que seria a Personal Information, né, informações pessoais. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês, agradecer o tempo, tá? Nosso time comercial está em toda a disposição para vocês, caso queiram fazer um approach, saber como nós podemos auxiliar com relação a esses desafios, tá? Esse conteúdo também vai ficar disponível nas nossas plataformas, tá? Nossas plataformas digitais. Então tem também já outros materiais de outras apresentações disponíveis. Temos também o blog da Red Belt, onde tem diversos artigos ali com dicas, cenários de uso, muita coisa interessante, tá? E também deixamos aí nosso contato, caso queiram tirar alguma dúvida, a gente pode auxiliar de alguma forma, tá bom? Novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado, que tenha agregado alguma coisa, e nos vemos na próxima.